Então, vamos lá, gente. Boa noite, né? Eu sei que vocês estão aí em período de prova, mas o nosso conteúdo hoje é importante e aí por isso que eu vou tentar conversar com vocês e libero vocês assim que a gente encerrar a nossa discussão. Eu queria revisar com vocês o nosso estudo de caso de semana passada, né? Semana passada eu coloquei um estudo de caso envolvendo ali a parte da isenção, é um assunto que já tinha sido ventilado, né, estudado no semestre passado, e quando a gente falou de isenção, eu reforcei o assunto. Vou ler aqui para vocês o estudo de caso. Henrique é dono de uma grande empresa de prestação de serviços de informática e desenvolvimento de software, tendo procurado seu escritório de advocacia com a seguinte situação: em razão de leis estadual e municipal que concediam em diversos incentivos fiscais, dentre eles isenção de IPTU, ISS, IPVA e ICMS por 10 anos, para usufruir de tais benesses, deveria instalar sua empresa na área do Distrito Industrial de Juazeiro do Norte, com a área construída mínima de 1.000 metros quadrados, além de contratar e manter em folha 20 funcionários. Esclarece que instalou a empresa no ano de 2017, cumprindo as exigências e mantendo 22 funcionários. Ocorre que o prefeito resolveu revogar no ano de 2020 as isenções de IPTU e ISS. Essa medida está correta? Qual a orientação que você daria ao empresário? E aí vocês viram que eu até já postei um modelo, né, de resposta padrão, bem sucinto, porque também não exigia muita profundidade. Eu vi que a totalidade da turma acertou, alguns aprofundaram lá falando do artigo 178 do Código Tributário, mas basicamente o que eu queria é que vocês falassem que se tratava de isenção onerosa, já que o empresário, aí, o Henrique, ele precisou fazer investimentos para ter para ter a possibilidade de usufruir do benefício das isenções. Então, ele precisou fazer investimentos, então é uma isenção de caráter oneroso. E por ser de caráter oneroso, deveria ser aplicada a súmula 544 do STF, que dispõe que isenções concedidas em caráter oneroso não podem ser livremente suprimidas. Era essa a resposta do nosso caso. Tá joia? Alguém ficou com dúvida a respeito do caso? Não, senhor, não. Beleza, então vamos seguindo aí. Errou, Maria Paula? Mas é isso mesmo. Agora você já não vai errar para a nossa AV1. Né? Tá joia? Mas você entendeu, Maria Paula, a resposta? Ou ficou com alguma dúvida? Quer que eu esclareça? Se você falou... entendeu, beleza. Entendi. Se você falou no artigo 178 do Código Tributário, não estaria errado. O mais importante para mim era falar na súmula 544, tá certo? Se você falou porque o artigo 178 do Código diz lá, né, que as isenções concedidas de modo contratual não podem ser revogadas, né? Essa contratual é exatamente a isenção onerosa, bom? Mas o mais importante para mim era falar na súmula, tá? Mas se você já entendeu, então importante é isso, é entender que a lei é uma isenção em caráter oneroso, tá? E, portanto, não poderia ser revogada em relação ao Henrique, né? A empresa do Henrique. Bom, vamos então agora conversar sobre o assunto da semana, que é prescrição e decadência. Na verdade, eu vou falar primeiro de decadência e depois de prescrição. Antes de eu começar aqui a fazer os comentários, eu queria saber se alguém já tem alguma pergunta específica para a gente direcionar o nosso estudo. Que, de repente, em cima da dúvida de vocês, a gente vai construindo já uma linha de raciocínio. Se não tiver, eu faço aqui uma passagem e vou focando, né, nos temas, ou pelo menos nos assuntos mais importantes. Nada? Sem pergunta? Então, beleza. Então, vou começar por decadência, tá, gente? Professor, Opa, diga aí. Diga, Stefan. professor, eu queria que o senhor desse uma explicaçãozinha melhor sobre a regra do lançamento por homologação, do artigo 150, parágrafo 4. Beleza. Que é a parte mais difícil de decadência, né, Cefra? O difícil na decadência não é entender a decadência, é entender a decadência exatamente no lançamento por homologação.
Então, vamos revisar lançamento por homologação para a gente chegar na decadência do lançamento por homologação. Tá bom, Cefran? Eu vou aproveitar a sua pergunta Tranquilo. aí para fazer uma caminhada para ficar bem claro, porque realmente é a parte mais complexa da decadência, é você entendendo como é que isso funciona no lançamento por homologação, porque é cheio de nuances, né? Então, assim, lançamento por homologação. O que é o lançamento por homologação? É aquele que o contribuinte faz todo o procedimento e paga. O que é todo o procedimento? Ele faz aquilo que, na verdade, a Receita deveria fazer. Ele vê lá qual é a base de cálculo, vê qual é o sujeito, vê se ele é sujeito passivo, se não é, vê se ocorreu fato gerador, se não ocorreu, vê qual é a base de cálculo aplicável, qual é a alíquota aplicável, faz o cálculo, vê se tem algum crédito a bater, se não tiver crédito a bater, vê quanto tem que pagar. É isso que é o lançamento por homologação. Ele chega ao valor que ele tem que pagar e, além disso, ele vai lá e paga no prazo que ele tem para pagar. Ele tem um prazo para apurar e tem um prazo para pagar. É isso que é lançamento por homologação. E lá na regra do 150, parágrafo 4º, fala o seguinte, né? Vamos voltar aqui nele para a gente poder entender. Ele fala lá o seguinte, se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Então, o prazo de homologação daquele lançamento que o contribuinte faz é de 5 anos. Então, o fisco tem 5 anos para dizer para o contribuinte que aquele lançamento que o contribuinte fez do tributo e já pagou está ok. E de quando que lança? De quando que conta esse prazo de 5 anos? Do fato gerador. Então, não conta de quando ele paga, não conta de quando ele declara, conta de quando aconteceu o fato gerador. Então, primeiro ponto, a contagem do prazo de 5 anos para a fazenda homologar o lançamento conta-se da data do fato gerador. E aí o 150, parágrafo 4º, fala, expirado esse prazo de 5 anos, né, tem-se que, sem que a Fazenda tenha se pronunciado, tem-se como homologado o lançamento. Ou seja, a Fazenda não faz nada, então aquele lançamento que o contribuinte fez, ele é considerado homologado. Então, homologação para o lançamento, o contribuinte faz tudo, apura o tributo, vai lá e paga. O fisco tem 5 anos a contar do fato gerador, então o fato gerador vai ser sempre antes do lançamento por homologação, percebem? Porque o fato gerador precisa ter acontecido para acontecer o lançamento. E aí, os 5 anos que a Fazenda tem para homologar, conta-se da data do fato gerador. Vai lá na frente no fato gerador para contar. E aí, vamos andar para a nossa decadência. Ficou claro que a decadência é o prazo que a Fazenda tem para efetuar o lançamento, não é isso? Decadência é o prazo que a Fazenda tem para constituir o crédito tributário, ou seja, para ele fazer o lançamento. A maneira que a Fazenda tem para constituir o crédito tributário é através do lançamento. Então, é o lançamento, ocorrendo o lançamento, não há mais que se falar em decadência. Mas, no caso do lançamento por homologação, percebe que a Fazenda ela fica parada, o contribuinte vai, apura e paga. Se ele apura, declara e paga, a Fazenda tem 5 anos a contar do fato gerador para verificar se aquele lançamento está correto. Acontece o seguinte, que esse lançamento, ele nem sempre vai estar correto. Você vai ter algumas situações, né, que a gente precisa entender. A primeira situação é o seguinte, pode ter a situação que o contribuinte não declara nada e nem paga. Obviamente, se ele não declara, ele não vai pagar. E aí, o que acontece? Se o contribuinte não declara e nem paga, teve lançamento? Diga para mim aí. O contribuinte é um tributo sujeito a lançamento por homologação, ICMS. O contribuinte não declara e também não paga. Então, ele não faz nada. Se ele não faz nada, aí eu posso dizer que eu vou aplicar a contagem lá do 150, parágrafo 4º? Não, né? Porque ele não declarou e nem pagou. Se ele não declarou e nem pagou nada, que ele podia pagar algum valor, mas ele não declara e nem paga. Ele não faz nada. Se ele não faz nada, percebe que aí o fisco tem que fazer tudo.
e que o fisco vai fazer o lançamento de ofício, não é isso? Se o contribuinte não declarou, o fisco vai lançar de ofício. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Vai aplicar a regra geral da decadência. Qual que é a regra geral da decadência? É que o prazo de decadência conta-se do primeiro dia do exercício seguinte daquele que o lançamento poderia ter sido efetuado e não foi. Ficou clara a primeira hipótese do lançamento por homologação, no tributo lançado por homologação, que é quando o contribuinte não faz nada, se ele tinha que declarar, ele não declarou, então pronto, vai para a regra geral. Qual que é a regra geral? O prazo para a decadência, ou seja, o prazo para o fisco lançar vai contar de quando? Do primeiro dia do exercício seguinte daquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Até aí, tranquilo? Cefran deu ok? Alguém está com dúvida? Posso seguir? Porque eu sei que esse assunto ele é um pouquinho espinhoso, principalmente a decadência, no caso lá do lançamento por homologação. Então, primeira etapa vencida. O contribuinte não faz nada, não declara nem paga, conta de quando o prazo decadencial, primeiro dia do exercício seguinte. Né? Primeiro dia do ano seguinte, inicia o prazo decadencial. O segundo caso é o seguinte. E esse entendimento que eu acabei de falar, eu olhei aqui, está na súmula 555 do STJ. Ele fala o seguinte, ó, quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do artigo 173, inciso 1º. Ou seja, era lançamento por homologação, mas o contribuinte não declarou e nem pagou, vai contar lá do dia 1º, certo? Vamos para a segunda hipótese. Aí, na segunda hipótese, é a seguinte, aqui é o item B daquele slide que eu botei para vocês. Se foi realizado um pagamento, a Fazenda tem 5 anos contados da data para homologar. Caso contrário, ocorrerá a homologação tácita. Ou seja, se ele declara e ele paga, o que acontece, gente? A Fazenda tem 5 anos para verificar esse lançamento, não tem? Para homologar, não tem? Ou seja, qual é o prazo para a Fazenda fazer o lançamento de ofício? Vai ser o mesmo prazo da homologação tácita, concorda? Se o contribuinte vai, declara, ele declarou que tinha que pagar R$1.000 de ICMS, apurou e declarou 1.000. Só que ele vai e paga 1.000. Só que, na verdade, ele sonegou. Ele tinha que pagar 10.000, foi lá, adulterou a informação e só declarou 1.000 e pagou 1.000. Qual é o prazo que a Fazenda tem para homologar? Não é 5 anos contados da data do fato gerador? Então, esse também é o prazo para a Fazenda fazer o lançamento de ofício, ou seja, o prazo decadencial, nesse caso, para a Fazenda verificar a irregularidade no lançamento, lançar o valor errôneo, lançar o valor, a diferença do valor, vai contar da onde? 5 anos contados da data do fato gerador, que é a regra lá do 150, parágrafo 4º. Repetindo, quando o contribuinte declara e paga, mas ele declara erroneamente, declara um valor incorreto e paga um valor incorreto, o que vai acontecer é que vai contar o prazo de quando ele... Perdão, vai contar aí o prazo lá do 150, parágrafo 4º. O que diz o 150, parágrafo 4º? Que a Fazenda tem 5 anos contados da data do fato gerador para homologar. Se ele declarou e pagou, ele efetuou o lançamento por homologação, concordam? Efetuou, não foi o lançamento por homologação. Ele declarou e pagou, só que ele declarou erroneamente. Ele declarou um valor menor, botou lá um crédito que ele não tinha direito, lá no imposto de renda, usou o recibo lá de uma despesa que, na verdade, ele não fez, né? O recibo ele não tinha valor fiscal. O que acontece? O fisco tem quanto tempo para apurar isso, para regularizar esse lançamento? O prazo que está lá no 150, parágrafo 4º. 5 anos contados da onde? Da data do fato gerador, certo? Então, no lançamento por homologação em que o contribuinte declara e paga, havendo irregularidade nesse lançamento, o fisco vai ter 5 anos contados da data do fato gerador para lançar o valor
correto, ou seja, o prazo decadencial, nesse caso, é 5 anos contados da data do fato gerador. Ficou claro isso? Essa segunda hipótese, quando o contribuinte declara, paga, mas ele declara de uma maneira incorreta. Beleza, galera? Entendeu? Pronto, Cefran, Geraldo também, certo? A última hipótese é a seguinte, é quando o contribuinte declara e não paga. Essa é a mais fácil de todas. Porque quando o contribuinte declara e não paga, concordo que o lançamento já está efetuado, ele declarou e não pagou. Eu não estou nem dizendo se o lançamento está errado ou está certo, tá, gente? Ele declarou e não pagou. Ele falou assim, eu tenho que pagar R$1.000 de ICMS. Chegou no dia de pagar, não pagou. Se ele declara e não paga, não há que se falar mais em decadência, porque o lançamento está feito. Em relação a esse valor que ele declarou e não pagou, o que vai acontecer? O fisco vai escrever em dívida ativa e vai executar ele. Por quê? Porque o lançamento já foi feito. No lançamento por homologação, já houve ali a informação, eu devo 1.000, fisco. Aí chega no dia de pagar, eu não pago. O fisco não precisa fazer mais nada, ele vai só me cobrar os 1.000. Isso não quer dizer que o fisco não pode depois verificar aquele lançamento e cobrar eventual diferença, eventual valor que ele não fez. O que eu quero dizer é o seguinte, em relação ao que ele declara e não paga, não há mais que se falar em decadência, porque o lançamento já foi efetuado. Entenderam a terceira hipótese, que é a mais fácil? Ok? Alguma dúvida? Se esse geral aí deu para esclarecer, talvez lá no vídeo não tenha ficado tão claro, mas agora eu tentei ser mais detalhista, né? Mais didático até, já que eu tinha mais tempo também. Eu não queria fazer um vídeo que demorasse muito. Deu para esclarecer? Eu sim, professor. Eu sim, tranquilo, obrigado. Beleza, de nada. Todo mundo entendeu aí lançamento por homologação em prazo decadencial, que é o mais difícil de decadência, é entender lá no lançamento por homologação. Entendido ele, as outras regras, que é a do artigo 173, não tem muita dificuldade. Tá certo? Mais alguma pergunta? Então, eu vou só dar uma geral de novo aqui em decadência, não vou mais falar em prazo decadencial no lançamento por homologação, a gente já passou aqui quase meia hora, né? Passamos 20 minutos aqui, a gente começou a aula às 6h30, né? Aguardando o pessoal chegar, então passei 20 minutos falando praticamente de lançamento por homologação em decadência. Então, repetindo, falar em prazo decadencial é falar em prazo para a fazenda lançar o tributo, tá certo? Então, falar em prazo decadencial é prazo para lançamento. E o que acontece? O artigo 173 traz as regras da decadência, da contagem do prazo decadencial. Né? E a regra geral, a regra mais usada, mais comum é o quê? Que o prazo ele é contado do primeiro dia do exercício seguinte daquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Como é que vocês vão memorizar isso? É só lembrar o seguinte, a partir do momento do fato gerador, o lançamento já pode acontecer. Aconteceu o fato gerador, lembra lá do nosso fluxo, né? Eu tenho o fato gerador faz surgir a obrigação tributária. Da obrigação tributária, o próximo ato é o quê? A obrigação já existe no mundo jurídico, eu preciso materializar ela agora. Como é que eu materializo a obrigação tributária? Através do lançamento. Feito o lançamento, a minha obrigação tributária fica materializada. Então, o prazo decadencial é o prazo que a fazenda tem para fazer esse lançamento, para pegar uma obrigação que já existe no mundo jurídico e transformar ela em um crédito tributário, tá certo? E a primeira regra é, a partir do momento que o lançamento poderia ser efetuado, quando que o lançamento pode ser efetuado? A partir do momento que acontece o fato gerador. Aconteceu o fato gerador, o fisco já pode lançar. Não há nada que impeça o fisco, a não ser ele executar o procedimento administrativo de lançamento. Mas o que o Código Tributário fala? Que o início da contagem do prazo decadencial é do primeiro dia do ano seguinte, do exercício seguinte, quer dizer, ano seguinte, de quando o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, como é que vocês vão memorizar? Aconteceu o fato gerador, o início do prazo decadencial vai contar do primeiro dia do ano seguinte, onde aconteceu o fato gerador. Ponto. Aconteceu o fato gerador de 2017, quando vai começar a contar o prazo decadencial?
1º de janeiro de 2018. É simples, não tem dificuldade, não. Entenderam aí a primeira regra de contagem do prazo decadencial, e que o prazo decadencial se refere ao prazo que a fazenda tem para efetuar o lançamento? Acredito que sim, né? A segunda hipótese, que é a do inciso 2º do artigo 173, é que às vezes confunde um pouco a gente. Porque ele fala aqui, da data que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Então, a gente vai precisar lembrar daquilo que a gente estudou quando a gente falou de lançamento, de quando eu tenho um erro que é passível de correção e um erro que não pode mais ser corrigido. O erro material, né, ele não permite mais, né, ele gera uma impossibilidade de correção. Então, se eu utilizo uma alíquota errada, eu não posso agora lançar de novo porque eu usei a alíquota errada. Porque esse erro é um erro material, é um erro substancial. Agora, quando o erro é meramente formal, é meramente procedimental, ou seja, eu não notifiquei o contribuinte do lançamento. Chegou, o contribuinte entrou, né, por exemplo, lá na execução, entrou com embargos, o juiz julgou a procedência dos embargos, anulando o lançamento, por quê? Porque o contribuinte não foi notificado. Percebe que é um erro formal. No caso que o erro material não tem mais o que fazer. Anulou por erro material, morreu. Agora, se for erro formal, é possível ser feito novo lançamento. Vai iniciar novo prazo decadencial, que vai contar da onde? Da data em que se tornar definitiva a decisão que anula o lançamento por vício formal. Então, ele abre novo prazo de 5 anos, contados da data da decisão, ou administrativa ou judicial, em que aquele ato, aquele lançamento foi anulado por vício formal, repetindo. Não é porque houve erro na interpretação da norma tributária, não. Isso é erro material, aí não cabe mais, a não ser que esteja dentro dos prazos de 5 anos, o que é pouco provável, viu, gente? Se ele tiver ainda dentro dos 5 anos, ele pode lançar ainda. 5 anos contados da onde? Do primeiro dia do exercício seguinte do fato gerador. Mas dificilmente isso vai estar, principalmente se for já uma execução fiscal. Se o juiz anula lá o lançamento, né, nos embargos de execução, porque houve um vício de interpretação da norma tributária, aplicou uma alíquota incorreta, a base de cálculo não era aquela, passou os 5 anos lá, do primeiro dia do exercício seguinte, não tem mais como fazer, porque não é um erro formal. Vocês percebem isso? Tem que ser um erro procedimental. É porque não notificou o contribuinte, é porque o lançamento foi feito com um contribuinte, incluiu-se um contribuinte responsável tributário, mas, na verdade, ele não poderia ser responsável tributário. Então, aí o lançamento é anulado por vício formal, tá? Então, essa contagem do inciso 2º, ela é muito, muito rara, porque é só quando tiver vício formal. E aí a decisão que anula o lançamento por vício formal constitui marco inicial de contagem do prazo decadencial. Tá certo? Porque é um prazo para ele fazer um novo lançamento, em razão daquele que foi anulado. Entendido aí a regra do inciso 2º? Vamos, então, à regra do parágrafo único, que é uma regra apenas do seguinte, ela só antecipa o prazo de contagem. Ao invés de ser a partir do dia 1º do ano seguinte, se a fazenda fizer alguma coisa, fizer algum ato entre o fato gerador e o final do ano, ela fizer algum ato, ela notificar o contribuinte para prestar informação, ela iniciar uma fiscalização no contribuinte, qualquer ato que a fazenda faça entre o fato gerador e o final do ano, e o dia 31 de dezembro do ano do fato gerador, o prazo decadencial não vai ser dia 1º do ano seguinte. Como a fazenda adotou procedimento para apurar aquele tributo, vai passar a ser da data em que o contribuinte é notificado do procedimento. Então, se a fazenda acontece o fato gerador
digamos, agora, nós estamos hoje dia 30 de setembro. Dia 30 de setembro, a empresa vai e faz várias vendas de ICMS. Né? E aí, não declara, ou seja, se ela não declara e não paga, a partir de quando, lá no lançamento por homologação, que vai contar o prazo, não declara e não paga, conta a partir do dia 1º do ano seguinte, não é isso? No lançamento por homologação, ICMS é lançado por homologação, tá, gente? Então, como não declara e não paga, vai contar a partir do dia 1º do exercício seguinte. Mas, o que acontece? Se a empresa vai, ela é notificada dia 1º de dezembro desse ano para prestar informações sobre as vendas que fez agora, hoje, dia 30 de outubro, tá? O que vai acontecer? Como ela foi notificada dia 1º de dezembro, essa notificação vai antecipar a contagem do prazo nesse caso. Ao invés de ser dia 1º de janeiro, vai passar a ser dia 1º de dezembro. Por quê? Foi quando ele foi notificado a respeito desse fato gerador aqui do dia 30 de outubro. Dia 30 de setembro, perdão. Entenderam essa antecipação do parágrafo único? Jóia, estou entendendo que todo mundo entendeu, né? Silêncio, a gente toma aqui, né? Igual lá no Congresso, né? Se concorda, permaneça como estão, né? Então, ninguém falou. Já passa para frente, né? A matéria já foi aprovada, né? Sim, fazem lá a votação, né? Não é? Então, a gente... Não dá tempo nem responder para as perguntas, né? Na verdade, dependendo da matéria, quando eles perguntam, é tão rápido, não dá tempo nem o cara responder. Quando o cara respira para falar, aprovado. O cara pegou, estufa o baldear para falar alguma coisa, aprovado. Né? Já passou, assim. É verdade. A Adriana lembrou aqui, a gente só vai ver na prova, né? Bem lembrada dele. Né? Espero que na prova vocês, né? Não, mas estou brincando, mas vocês vão fazer. Vai ter uma questão de decadência e prescrição, mas a questão está simples, vocês vão conseguir fazer bem tranquilamente, não se preocupem. Tá certo? Até meu filho que está aqui assistindo a aula aqui entendeu decadência, não foi, Bernardo? Está aqui rindo, dizendo que entendeu. Vamos lá. Então, a gente já conversou sobre o lançamento por homologação, né? Então, acho que de decadência a gente encerrou, né? A gente vai para a prescrição, tá? Prescrição é bem claro, né? Prescrição aqui se a decadência ela tem a ver com o ato da fazenda fazer o lançamento, quando a fazenda faz o lançamento, o crédito tributário já está constituído. Agora, não adianta só ela constituir, precisa ela cobrar isso aí. Como é que ela cobra? Tem que ingressar em juízo para cobrar. Então, o prazo prescricional é o prazo que a fazenda tem a partir do momento que o crédito está constituído para poder cobrar. Então, já fica claro o seguinte, quando que vai iniciar a contagem do prazo prescricional? Da constituição definitiva do crédito tributário. O que é a constituição definitiva? É quando o crédito tributário vence. Então, tem lá o prazo para pagar ou para impugnar, né? A partir do momento que o fisco notifica o contribuinte, ele sabe que tem um prazo para pagar, o que vai acontecer é que iniciado o prazo lá, o prazo de pagamento, vai vencer. Se ele não pagar até o vencimento e nem impugnar, porque ele tem um prazo também para impugnar o crédito tributário, ou seja, ele pode dizer, esse lançamento está errado, eu não concordo com esse lançamento, o lançamento está irregular, o cálculo está errado, enfim, ele pode impugnar o lançamento. Se ele impugnar, o lançamento não fica definitivo e, portanto, veja que interessante, o lançamento já foi efetuado, então a gente não fala mais em decadência. Mas não inicia o prazo prescricional. O prazo prescricional só inicia quando o lançamento se torna definitivo. Quando que ele vai se tornar definitivo? É quando vencer, gente. Falou em lançamento definitivo, é o crédito tributário lançado e não pago no prazo. Ponto.
aí ele fica definitivo. Tá? Então, lá no artigo 174 do Código Tributário, fala assim: a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos contados da data da sua constituição definitiva. O que é constituição definitiva? É quando ele venceu, gente. Estou aqui falando bem simplório. Então, venceu ali, você até impugnou, mas você perdeu o recurso, você foi derrotado, aí a Fazenda te notifica para pagar, você não paga, vai contar o início do prazo prescricional de quando vence. Ficou claro isso? Então, prescrição, de onde que eu conto o início? Enquanto lá na decadência a dúvida de onde que eu contava o início do prazo decadencial, aqui não tem dúvida. Prazo prescricional, início da contagem é do vencimento dele. Venceu e não foi pago, iniciou o prazo prescricional. Tá joia? Agora, a dificuldade na prescrição são os prazos de interrupção, que é o que está lá no artigo 174. Tá? E lá no 174 é que a gente vai ter uma certa, eu não diria dificuldade, mas a gente precisa entender essas hipóteses de interrupção do prazo prescricional. Lembrando que falar em interrupção não é a mesma coisa que suspensão, vocês sabem disso. Quando eu falo em suspensão, o que eu estou dizendo? Eu paro de contar e quando cessa aquela causa que gerou a suspensão, eu retomo a contagem da onde parou, não é isso? Suspensão. Interrupção, quando eu falo em interrupção, o que acontece? Se interrompe, eu começo uma nova contagem a partir do evento que causa a interrupção. Então, falar em interrupção de prazo prescricional é verificar que há uma nova contagem de prazo prescricional a partir daquele evento. E se no direito tributário a prescrição é em 5 anos, significa que, quando acontece qualquer das hipóteses do parágrafo único do artigo 174, eu começo uma nova contagem de 5 anos. Certo? A diferença de interrupção para suspensão. E aqui no parágrafo único do artigo 174, eu tenho apresentadas algumas hipóteses de interrupção da prescrição. Então, a primeira hipótese, que é a mais usual, ele fala aqui, pelo despacho do juiz que ordena a citação e execução fiscal. Esse inciso primeiro foi alterado. Antigamente, ele falava em citação. Falava na citação válida, mas isso foi alterado e passou a ser despacho do juiz que ordena a citação. E aí eu já queria trazer para vocês o entendimento consolidado lá do STJ de que o código fala que interrompe a partir do despacho do juiz, ou seja, do dia que o juiz profere o despacho. Só que o STJ fala o seguinte: o contribuinte não pode ser prejudicado pela demora do ato, o contribuinte, na verdade, o fisco, né? Aí essa decisão beneficia o fisco. O fisco não pode ser prejudicado pela demora do juiz em despachar o processo. Então, o ato do juiz despachar interrompe. Mas essa interrupção retroage à data da propositura da ação de execução fiscal. Então, apesar de ser o despacho do juiz que interrompe, o marco para a contagem de novo prazo não vai ser o despacho do juiz. O despacho vai interromper, mas vai retroagir à data da propositura da execução fiscal. Tá certo? Por que isso? Porque muitas vezes o fisco vai ajuizar a execução lá no finalzinho, faltando um dia para prescrever, e o juiz vai despachar isso, às vezes, 1 mês, 2 meses depois. Aí o que vai acontecer? O despacho do juiz vai retroagir à data da propositura e, portanto, não vai ter prescrito o direito da Fazenda cobrar aquele crédito tributário, porque ela ajuizou a execução dentro do prazo prescricional. Agora, pode acontecer do juiz, na hora de analisar, ele, por exemplo, verificar que tem uma nulidade, e, em razão dessa nulidade, não proferir o despacho, anular, ou até mesmo já fazer, reconhece ali uma decadência, ou alguma outra situação, e aí o que vai acontecer? Aí não vai poder ser beneficiado por essa situação.
já que o juiz ele não deu despacho de citação. Ele fala assim, despacho do juiz que ordena a citação. Se o despacho do juiz não for para ordenar a citação, for porque tem uma irregularidade, o fisco não juntou a certidão da dívida ativa, por exemplo, aí não vai retroagir, porque aí o erro, aí o vício foi da própria fazenda. A fazenda, o despacho do juiz não vai ser para citar, tá certo? Então, lembrar o seguinte, o artigo 174, parágrafo único, inciso 1º, o despacho do juiz ali interrompe, mas o prazo de interrupção ele é contado a partir da propositura da ação. Tá joia? Entenderam o inciso 1º? O inciso 2º não é usual, protesto judicial. A Fazenda não precisa, a Fazenda já pode protestar em cartório, então não vai fazer protesto judicial. O inciso 3º, e aí o protesto lá em cartório pode sim gerar essa interrupção, porque ele fala qualquer ato... não, perdão, o 3º fala de ato judicial, né? Então, não é o caso. Qualquer ato judicial que constitui mora o devedor. Eu estava aqui lembrando do protesto extrajudicial, mas não é o caso. Aí seria o inciso 4º, tá? Então, o inciso 3º também tem que ser um ato processual, por exemplo, uma ação cautelar fiscal. Essa ação cautelar fiscal, ela não vai ser uma ação de execução e ela pode gerar, sim, a interrupção, porque é uma forma inequívoca de constituir o devedor em mora. E o inciso 4º, que é qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial. E aí, nessas situações, entra o que eu falei lá na videoaula, a questão do parcelamento, quando o contribuinte ele adere a um parcelamento, ele faz a adesão ao parcelamento, ele reconhece ali a dívida. Quando ele reconhece, isso interrompe o prazo prescricional. E outro exemplo que eu falei também é o protesto extrajudicial. Esse protesto extrajudicial, feito em cartório, ele também vai gerar o efeito de interromper o prazo prescricional. Joia, gente? Aí não tem também muita dificuldade. A maior dificuldade, a maior dúvida na prescrição não é nem essa interrupção aqui do artigo 174, parágrafo único. É a prescrição intercorrente lá do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, que foi uma matéria decidida há um pouco mais de um ano atrás, 1 ano e meio atrás, pelo STJ. Na verdade, faz 2 anos agora, foi em outubro de 2018, então vai fazer 2 anos agora que o STJ decidiu essa matéria em repetitivo. Então, o que acontece? Na execução fiscal, o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, ele traz uma regra também de interrupção do prazo prescricional. O que acontece? Muitas vezes, no processo de execução, isso não só na execução fiscal, Janine, na aula passada, tá bom, eu vou olhar lá, tá bom? Quando rolou a frequência, estava fora, tá? Eu vou anotar aqui, depois eu olho lá, tá? Depois eu dou uma olhada lá, tá bom? É a última aula, né, de semana passada. Então, voltando aqui, lá no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, eu estava falando aqui das execuções, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, na execução, você não encontra bens do devedor. É normal você não encontrar bens do devedor, aliás. O difícil é você conseguir encontrar bens do devedor. Então, quando não encontra bens do devedor, existe um mecanismo lá no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, que é a suspensão da execução. E havia muita discussão se essa suspensão ela tinha que ser declarada pelo juiz, se essa suspensão ela poderia ser só depois de várias suspensões, até somar 1 ano, ou tinha que ser uma suspensão inteira por 1 ano. Era uma confusão, ninguém se entendia. Mas o STJ, então, ele pacificou isso em sede de repercussão geral. Perdão, repetitivo, né? O que o STJ definiu? Ele definiu o seguinte, que essa regra de suspensão do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, ela vai se operar sempre que não houver localização do devedor, ou seja, tentou citar e não achou,
ou quando citado o devedor, não são encontrados bens. Tá? E aí o que vai acontecer? A partir da data que a fazenda é cientificada da não localização do devedor ou da não localização de bens, independente de despacho do juiz, então vai contar da onde o prazo de 1 ano? Da ciência à fazenda de não localização do devedor ou não localização do bem. E timou a fazenda a conta dali. Aí vai contar 1 ano de suspensão. Lembrando que na suspensão, o que acontece? Para de contar o prazo prescricional. Então, suspende. E durante esse ano acontece aquilo que a lei de execução fiscal fala de arquivamento provisório. Mas, na verdade, o STJ diz, não precisa de arquivamento, não. Apenas significa que o processo vai ficar parado. Então, pronto, ele vai ficar ali parado, esperando a fazenda achar o cara. Por que isso? Porque se nesse prazo de 1 ano a fazenda encontra o devedor, se nesse prazo de 1 ano encontra bens do devedor, não estava suspenso o prazo prescricional? Estava. Então, como estava suspenso, vai retomar a contagem, vai continuar a contar da onde localizou os bens. Então, passou 6 meses. Tinha andado 3 anos da prescrição. E aí não achou bens, suspendeu. Passou os 3 meses ali, o prazo é de 1 ano, o prazo máximo de suspensão. Passou 6 meses e achou bens. Vai continuar a contar o prazo prescricional. Faltava 2 anos, né? Tinha 3, faltava 2. Vai continuar a contar dali mais 2 anos para acabar a execução. Tá certo? E o que acontece? No caso lá da interrupção, se não achar bens, passou 1 ano, não achou, terminou esse prazo de 1 ano, que foi contado da intimação da fazenda, interrompe. Se interrompe, significa o quê? Vai começar a contar do zero. Quando que começa a contar do zero? Começa a contar do zero exatamente 1 ano depois que a fazenda foi intimada. Então, passa 1 ano de suspensão, contado da intimação da fazenda, e depois vai ter mais 5 anos para finalizar a execução, ou seja, para achar bem do devedor, para achar o devedor e citar ele. Se não fizer isso, vai acontecer aquilo que se chama prescrição intercorrente. O que é prescrição intercorrente? É aquela intercorrente, quer dizer, entre o fluxo, entre o processo. Então, aquela que acontece durante o processo. Isso que é a prescrição intercorrente, durante o andamento do processo. Entenderam aí a prescrição intercorrente na execução fiscal? Tentei ser o mais simplório possível, né? Assim, tentei ser o mais claro para vocês conseguirem entender. Tá joia? Se vocês forem ler só o acórdão, né? Só o acórdão, ele tem 5 folhas, né? Desse julgado do STJ que eu acabei de explicar para vocês. Então, eu consegui resumir aqui 5 folhas de um acórdão, né? Agora aqui em 10 minutos, né? Então, e depois, quem quiser aprofundar, estudar esse assunto, tem alguns alunos até fazendo monografia sobre isso, que foi um dos temas que eu sugeri para tributário, né? Vale a pena ler todos os votos. Aí você vai ler um material ali de 250 folhas, né? 250 páginas, que é você ler o acórdão e mais todos os votos que foram proferidos nesse julgamento, para você conseguir entender efetivamente isso que eu resumi para vocês agora aqui. Tá bom? Mas com essa minha explicação, você consegue aplicar a prescrição intercorrente sem dificuldade. Todo mundo entendeu? Alguma pergunta? Sério? Ninguém ficou com dúvida, não, né? Então, beleza, gente. Eu vou disponibilizar um estudo de caso, tá? E aí, sintam-se à vontade, só façam realmente quem está precisando completar os 3 estudos de caso, tá bom? Então, eu sei que vocês estão em prova, mas mesmo assim eu vou liberar como um exercício de fixação. Não se preocupem em fazer agora,
né? Vocês sabem que, apesar de passar o prazo ali que eu coloco, mas ele continua disponível, então vocês vão poder fazer depois. Então, só se preocupem realmente quem está devendo ainda, quem não fez os 3 estudos de caso para atingir os 3 pontos na AVP, tá bom? Mas eu vou disponibilizar, como eu sempre faço, em cada semana eu disponibilizo um estudo de caso como fixação de conteúdo. Então, eu vou disponibilizar esse estudo de caso também. E no sábado ou domingo, eu vou tentar, se eu conseguir, eu até libero o sábado, se não, mais tardar domingo, eu vou liberar a nossa AV1, tá certo? Como é que vai ser a nossa AV1? Vai ser no esquema que eu tinha conversado na aula passada, tá? Então, vocês vão poder fazer em grupos de até 3 alunos, não pode passar de 3, tá? Eu não vou aceitar mais de 3 alunos, porque são só 3 estudos de caso. Então, até 3 alunos, pode ser individual, pode ser em dupla, ou no máximo 3 alunos. O prazo para entregar vai ser o prazo do nosso dia de aula, né? A nossa AV1 está marcada para o dia 7, né? Que é a próxima semana, né? A próxima quarta-feira. Né? Então, eu vou deixar até 23h59 de quarta-feira. Não vou botar nem até o nosso horário de aula, não, tá? Eu vou dar uma colher de chá, eu vou botar lá como limite 23h59, tá bom? Do dia 7. Né? Mas façam o quanto antes. É que eu estava conversando com o pessoal no início da aula. Se vocês... não vai ter conteúdo semana que vem, não vai ter aula síncrona na semana que vem, e eu vou só na sexta-feira eu disponibilizo a resposta. Não sei se eu vou conseguir corrigir tudo até sexta, provavelmente não, mas eu disponibilizo para vocês o modelo de resposta aqui, o padrão de resposta da nossa AV1. Isso eu disponibilizo na sexta. E em relação à AV1, vão ser 3 estudos de caso, dentro do que a gente estudou, como vocês sabem, né? Dá para fazer individualmente, Fernando. E é o que eu estou falando aqui, dá para fazer, se você se organizar, você usa o horário de segunda-feira, que a gente tem 50 minutos na segunda, e usa mais os 2 horários da quarta para fazer. Você não precisa nem se preocupar em fazer em horário extra. Se você se organizar... Professor, não usa mão pesada não, viu? Ah, não, mas aí, Geraldo, o critério de correção a gente dá uma roxadinha, né? Aí você sabe, né? Porque senão fica todo mundo com 10, pô. Aí depois a conta fala, você faz prova para todo mundo tirar 10, né? Não, eu vou ser um pouquinho rigoroso, né? Mas você sabe que eu sou o meu critério, eu quero ser questão bem fundamentada, né? Se é uma questão que cabe a uma discussão jurisprudencial, tem súmula, eu quero que cite súmula, né? Então, assim, eu vou exigir de vocês uma questão bem fundamentada. Como eu falei para o pessoal no início, né? Lógico que eu não acredito que ninguém consiga tirar menos de 7, né? Se fizer os 3 estudos de caso aí, então vai ter os 3 pontos. Não tem como o cara tirar 4 numa AVP, que são 3 estudos de caso. Né? Então, assim, mas lógico que eu vou ser rigoroso nos critérios que eu vou estipular. Então, lá, eu quero sempre que estude fundamente, indique fundamento legal, indique jurisprudência, se for pertinente, entenda o conceito jurídico, então ele saiba identificar para mim, por exemplo, o nome daquela responsabilidade tributária. Né? Se é por transferência, se é por sucessão, né? Se é por substituição tributária, né? Se é de terceiros. Então, eu vou querer que a pessoa, se é solidária, se é pessoal, né? Então, eu vou querer que a pessoa demonstre para mim que entendeu ali, que sabe identificar o instituto jurídico, tá certo, Geraldo? Mas não vou, lógico, não vai ser para ninguém, não. Né? Eu quero apenas que você aproveite e estude. Na verdade, essa AV1 vai ser mais uma forma de aprofundar o estudo, certo? Sim. E que vai estar dentro de todo o conteúdo. Se vocês olharem os slides, vai ter tudo dentro dos slides, como sempre eu faço. É verdade, né? A gente sabe que é assim, porque só para descontrair um pouco, por isso que eu falei, mas a gente sabe que é assim. É igual o pessoal falou na outra turma, e afinal o curso é de direito, né? Advogado tem que estar sempre postulando, né? Então é assim mesmo, né? Tá certo. Tá joia? Eu estou vendo aqui, até se organizando já para fazer o debate já em grupo, né? Beleza. Mas é isso, não fiquem tranquilos e agora não deixe passar o prazo, tá bom, gente?
E se vocês se organizarem, dá para fazer no horário de aula. Né? Dá para fazer, usar o horário de segunda-feira e usar o horário da nossa aula de quarta, tá bom? No mais, aí, alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Não, tranquilo, professor, tranquilo. Tranquilo. Diga, gente. Tá tranquilo. Ah, tá jóia. Beleza. Então, gente, eu vou só rolar aqui a frequência, tá? E se alguém mais tiver problema com frequência, depois vocês me mandam uma mensagem, ou avisa aqui no chat aqui, eu dou uma olhada e a gente resolve isso, tá, gente? Pronto, já gerou. E aí, gente, eu vou disponibilizar já amanhã também o link para vocês entrarem lá na nossa sala do Microsoft Teams, tá bom? E aí vocês vão entrando e depois eu vou habilitando vocês. Tá joia? Qualquer dificuldade, eu solto alguma informação também no Moodle, tá? O Moodle vai continuar sendo utilizado. Na verdade, ali vai ser o espaço só para a gente fazer a nossa aula, ao invés de ser aqui no Meet, vai passar a ser lá, tá bom? No mais, gente, um abraço, então, boa noite, né? Bom estudo, boas provas aí, e quando for ali sábado ou domingo com certeza de manhã já vai estar liberado. Se eu conseguir, eu já libero sábado para vocês. Boa noite a todos. Já rodei a frequência aqui. Boa noite. Obrigado, professor. Obrigado, boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Até na outra semana, né? A gente se encontra na outra semana e já está também a trilha também de ensino, tá bom? Dê uma olhada na trilha lá, que na próxima semana é feriado, na semana depois é dia 12, é feriado segunda. Então vai ser aquele esqueminha, eu vou dar um conteúdo para o primeiro horário da quarta e a gente entra no segundo horário da quarta com o encontro, tá bom? Um abraço. Boa noite. Boa noite. Até mais.